tá? Então veja também a questão do caldo da cana que não serve mais, tá? Quando ele vai fazer a separação, o restante vai ser o quê? Vai servir de adubo, vão ser aguados os terrenos onde foi feito o corte da cana e vai servir como um adubo. Então veja que quando a gente fala a questão da energia da biomassa, tudo se transforma, nada se perde dentro da questão da agroindústria. Então veja que a questão do bagaço da cana é transformado porque vai gerar energia, combustível para as caldeiras, certo? A questão da banha do porco vai ser transformada para combustível. Então veja que nada se perde, tudo se transforma. Então a energia da biomassa é a questão de transformar e nada se perder. É como se fosse uma coisa chamada reciclagem do resto do produto. A gente pode se dizer assim, mas é que a gente nunca perde, a gente sempre está renovando, sempre ganhando. Articulação da agroindústria. Setor de embalagens também entra. Indústria de insumos, sementes híbridas, transgênicas, agrotóxicos, adubos, insumos veterinários e rações. Quando a gente trata de agroindústria, a gente lembra o que logo? De agrotóxico. É uma coisa que é muito utilizada, porém muito perigoso. Tá? Indústrias de insumos, sementes que vão lidar com sementes, insumos veterinários, tá? Que vão ser os insumos que vão ser utilizados dentro de uma granja. Eu tenho o quê? Eu tenho insumos veterinários, tá? Que são colocados à medida misturados nas rações e os animais vão sendo alimentados a cada dia com esses insumos, rações e etc. Indústrias de equipamentos, sistema de irrigação, maquinários para a preparação do solo. Quando a gente fala de agroindústria, será que na agroindústria acontece acidente? A gente fica se perguntando, será que acontece acidente? Com certeza. Indústria de equipamentos. Quando eu falo indústria de equipamentos, a agroindústria ela não só transforma a matéria-prima não, gente. A gente trabalha também com equipamentos, a gente está exposto a ruído, nós estamos expostos ao calor. A questão de equipamentos, muitas vezes, questão de tratores, tá? Que esse pessoal às vezes está ali dirigindo, mas não está habilitado para fazer aquilo. Maquinário para a preparação do solo, que a gente fala que muitas vezes a questão de não ter estudo pessoal mexe com essas máquinas e muitas vezes se acidentam. Então, assim, na agroindústria nós temos vários acidentes. Tá? Vários acidentes. Ah, e é o que? É só corte? Não. Lesões que levam a óbito. Tá? Transportes. Como é que vai ser transportado a questão da matéria-prima que vai ser industrializada? Existe a questão do transporte, comunicações, tecnologias limpas, educação. Então, tudo isso está envolvido na articulação da agroindústria. Tá? Agrotóxicos, adubos, sementes, indústria de equipamento principalmente, tá? Que são os grandes tratores, são máquinas que a gente utiliza para fazer o planear o solo e os transportes também. Permacultura. Nome dado à policultura permanente e mista, formada de agricultura sustentável, mistura de plantas cultivadas juntas para imitar a diversidade de um sistema natural. Envolve o plantio de arbustos com árvores frutíferas. Vamos supor, ali existe uma plantação de árvores frutíferas. O que é que ele faz? Ele vai misturar com árvores de arbustos, um tipo de árvore, de uma espécie de árvore. Para quê? À medida que ele vai tirando, que algumas árvores vão morrendo, aquilo dali não vai ficar vazio, aquele terreno. E sim, os arbustos, os plantios de arbustos que vão ser misturados com a árvore frutífera, não vai deixar prejudicar o meio ambiente. Tá? Então, a gente fala da questão da permacultura, que é a agricultura orgânica. Regenerativo, termo usado pelos silvicultores e ecólogos com referência a plantas novas e jovens espécies de árvores, já presentes numa floresta na época de derrubada, e, portanto, capazes de crescimento rápido antes da germinação de sementes de outras. Um exemplo, a gente sabe que para a gente fazer o papel que a gente escreve, o papel de caderno, é chamado uma coisa celulose, tá? Como é que a gente extrai a celulose? A celulose ela é extraída de árvores, eucaliptos, um exemplo. Então, são derrubadas várias árvores e nós temos que fazer, como nossa obrigação da empresa, nós temos que fazer o quê? Plantio. Eu cortei 50, vou ter que plantar 100 árvores. Para quê? Para que ela cresça rapidamente, para dar tempo de crescer e ir cortando as outras. Então, existe a questão de
jovens de espécies de árvores já presentes numa floresta na época de derrubada. Quando a gente fala dessa parte, a celulose eu preciso de quê? De madeira para fazer o papel. Então o que é que acontece? Quando eu tiro, se eu tirar 50 árvores, eu vou ter que plantar 100. Para quê? Para que dê tempo dela se restabelecer dentro daquela floresta ali que está sendo desmatada. Então, porque a gente sabe que se a gente for fazer papel, nós vamos ter que desmatar. E para que isso não aconteça e não fique tudo desbastado, então o que é que pede-se? Que a gente derrube 50, mas se coloque, plante 100. Então o tempo já dá, a árvore mais rapidamente ela vai crescer e vai dar para a gente começar a cortar. E a gente vai cortando e vai plantando. Então essa é a questão do regenerativo. Eu tirei do meio ambiente, fui lá, cortei, mas estou repondo novamente. Aqui tem fotos, tá? Sua vida mais saudável, livre de agrotóxicos. Existe a questão das questões orgânicas. Eu não sei se vocês já foram na questão da Ceasa, que tem a feira livre e que tem feira que tem os produtos que são usados agrotóxicos e outros produtos que não têm agrotóxico. Que ele cresce no devido tempo, direitinho, sem utilizar agrotóxico. É uma fruta natural ou uma verdura natural, que não precisa de produtos químicos para crescer ou a fruta ficar muito, muito cheia, muito corpada. Então existe essa questão também. A gente pensa assim, poxa, eu vou para o supermercado fazer uma compra. Será que aquele produto ali é natural? Será que o tomate que a gente come, ele nasceu no mesmo tempozinho? Ou se foi usado algum agrotóxico? Que tem agrotóxico que faz a fruta crescer, tem agrotóxico que é para pesticida que a gente chama, que são os bichinhos que vão comer aquilo dali. Então, para tudo existe um agrotóxico. Então, a gente fala a questão da orgânica, né, da agricultura orgânica, que são produtos que não têm agrotóxico, são produtos limpos de agrotóxico. Tá? Aqui tem algumas fotos, né, mostrando plantio de café, a feira livre e os produtos oriundos, né, farinha de trigo e outros produtos aqui que são oriundos da agroindústria. Agora nós vamos ver a questão vou passar um filme para vocês sobre cana-de-açúcar, tá? Mostrando como é que o trabalhador se comporta e as atitudes, a questão de equipamento de proteção individual, o que é usado, como é essa questão do pessoal, se eles têm estudo, se não tem, como é que está essa estatística, a gente vai debater isso. Como é que está a estatística hoje, Luciana? A questão dos acidentes na zona canavieira, nós vamos ver isso hoje. Vamos ver qual é a população mais atingida, o que é que nós vamos fazer, né? O que é que precisamos entender melhor sobre a questão da agroindústria. Então, vou passar um filme agora, estou esperando só ele colocar ali, para a gente dar fazer uma viagem, né? Porque nada melhor do que a gente ver, para que a gente possa assimilar melhor as coisas. Então, a gente vai passar o filme agora para vocês. Em seguida, nós vamos debater sobre o filme e vamos dar andamento à aula. No final da década de 90, a produção de cana no país foi de cerca de 301 bilhões de quilos. 328 usinas de açúcar e álcool geraram mais de 600 mil empregos diretos. Cerca de 20% do total de cana foram cortadas mecanicamente. Todo o resto, ou seja, cerca de 240 bilhões de quilos, foram cortados pela mão do homem. Estamos em uma usina de cana-de-açúcar em Goianésia, norte do estado de Goiás. Vamos falar sobre o corte manual de cana, uma atividade muito desgastante e sujeita a constantes acidentes. Aqui, 1.200 cortadores trabalham em uma área de 18 mil hectares de cana para colheita, produzindo 2 milhões de sacas de açúcar e 50 mil metros cúbicos de álcool.
A jornada de trabalho começa cedo. Às 5h30 da manhã, seu Walter e dona Zilda saem de casa. Com eles, as ferramentas de trabalho e o garrafão com 4,5 litros de água. O ônibus da usina leva os trabalhadores, chamados aqui de rurícolas. O casal corta cana há mais de 30 anos.